Vou falar nesse vídeo um assunto que é para irritar, para estragar um pouco esse nosso domingão, mas que é necessário a gente repercutir. A esquerda, como a gente já sabe, já há muito, doutrina nossos filhos há um bom tempo. Não só as crianças, como também os jovens, inclusive na universidade e na faculdade. Eu vou trazer aqui uma. Eu vou encarar aqui com uma denúncia, vai. Porque para mim é escandaloso, mas para a esquerda isso é super normal. Eu vou trazer aqui uma sequência de publicações do Roberto Motta, e eu vou mostrar para vocês quem que é o Roberto Motta, onde ele comenta que o livro Os Três Ladrões, que é um livro que, assim, bem resumidamente, depois eu vou trazer a descrição da Amazon, ele também conta um pouco da história do livro, mas bem resumidamente, só para vocês verem o absurdo, e a tentativa de colocar na cabeça das crianças o seguinte, e para mim isso é muito claro, de que os fins justificam os meios. Ou seja, resumidamente, são três ladrões que roubam, que sequestraram até uma criança, mas bem resumidamente, no final, eles se sensibilizaram e começaram a ajudar crianças órfãos. Então, você tem os fins, que é ajudar as crianças, justificando os meios, que é eles roubarem e sequestrarem. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de recado, de mensagem subliminar, na minha visão, é criminoso. Tem tantos livros melhores para você ensinar para a juventude, para as crianças. Não dava para ter escolhido uma coisinha mais decente do que essa? De três ladrões que ajudaram crianças. Pô, tudo bem, ajudaram as crianças, mas são ladrões, caramba. Pelo amor de Deus. Mas então deixa eu mostrar para vocês quem que é o Roberto Motta. E aí na sequência eu vou mostrando o tweet dele. E aí eu mostro na Amazon como que tá a descrição desse livro. Tá, então ele é engenheiro, executivo, professor e autor de 4 livros, tá? Os livros são esses daqui. Ou Ficar a Pátria Livre, Jogando para Ganhar, Os Inocentes do Leblon, A Destruição da Segurança Pública Brasileira. Ele também é suplente de deputado federal, ex-consultor do Banco Mundial, tá? Então esse aqui é o Roberto Motta e vamos pro que eu chamo de denúncia, porque enfim, para mim é inconcebível. Escolas bilíngues caríssimas do Rio de Janeiro adotaram um livro infantil chamado Os Três Ladrões. O livro conta deixa eu mudar aqui para vocês que eu acabei não mudando. O livro conta a história de 3 assaltantes que atacam vítimas com spray de pimenta, uma arma de fogo e um enorme machado vermelho. Um dia, em veículo assaltado, eles encontram uma pequena órfã. Os ladrões levam a órfã para morar com eles. Repetindo, os assaltantes sequestram a criança, que passa a morar com 3 criminosos, homens adultos. Mas o tom é muito fofo, diz ele. Deixa eu mudar aqui para vocês a imagem. Seguindo. Então, eles então decidem comprar um castelo com o dinheiro dos assaltos e arrebanhar dezenas de órfãos para viver com eles. Faça uma pausa e pense um pouco sobre o que está escrito acima. Pense que isso é leitura obrigatória de algumas escolas da elite do Rio. Então, olha, a gente agora não está falando de escola municipal, estadual, federal. Não. Estamos falando de escolas particulares da elite carioca. Então, a coisa é mais grave ainda, porque no Brasil, pelo menos, não importa se é filho de rico, de pobre, não importa, está democratizado a lavagem cerebral. Tá? Então, as ideias progressistas, a bajulação, a bandidolatria está em todos os lugares. Já, né, os fins justificando os meios. Aí, por exemplo, fins justificando os meios, o mensalão você pode aplaudir, porque aí tem gente que vai falar, pô, mas no primeiro governo Lula foi, né, o povo teve uma melhora. Tudo bem que o mundo inteiro cresceu, né? O Lula surfou. Mas tudo bem, as pessoas foram melhorando de vida, então tudo bem, vamos. Justificou, vai, o mensalão tudo bem. Ele fez uma coisa boa, mas roubou, então a gente tampa os olhos, mas porque ele fez uma coisa boa. Será que para a esquerda é impossível você fazer coisa boa sem ter a contraparte de uma coisa ruim, de uma coisa criminosa? Porque parece que não, né? Parece que não tem. O livro torna o sequestro de uma criança para ir viver com assaltantes uma coisa fofa. Isso em um mundo em que milhares de crianças desaparecem todos os anos. E uma das primeiras recomendações dos pais é: nunca fale com estranhos. Fato. Quando eu era criança, meus pais sempre me orientavam dessa maneira. Porque naquela época já era um perigo, né? O mundo já não era seguro, o Brasil pelo menos. Mas não acabou ainda.
Na fofa apresentação inicial, o livro nos informa que o autor é um sujeito muito humano que acredita que a sensualidade, a malícia e os 7 pecados capitais merecem todos um lugar nos livros infantis. Claro, lógico, sensualidade, pô, malícia em livro infantil, claro, para a cabeça de um esquerdista da extrema esquerda, isso é super natural. É a deturpação da formação intelectual da criança, do ensino, dos valores morais. Mas para eles isso é normal. Só que para uma fatia importantíssima da sociedade, a qual me incluo, isso aqui é uma aberração da natureza. Isso aqui chega, para mim, beira o criminoso. Mas para eles tudo bem. Mas o duro não é o autor achar esse absurdo. O duro são escolas adotarem esse livro. O problema é esse. Esse é o grande problema. Seguindo aqui, deixa eu atualizar a imagem para vocês. Seguindo, crianças de 8 anos, extremamente vulneráveis, são expostas a esse lixo e a outros livros semelhantes. O resultado, para alguma delas, vai ser uma vida marcada por revolta vazia, sexualidade exacerbada, romantização do crime e servidão ideológica. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas seguindo aqui que o Roberto Mota não para. Realmente, assim, ele está indignado, eu também tô, isso aqui é absurdo. Assim que possível, ainda hoje, dê uma olhada nos livros dos seus filhos. Nós, pais, somos a única chance que eles têm contra essa covardia. Porque isso aqui realmente é covardia. É você fazer lavagem cerebral de uma criança indefesa, que pouco vai questionar ou reagir com absurdos desse. Essa que é a real. E eles sabem disso, os esquerdistas. A professora Paula Marisa também não se conforma. Não acreditei quando vi isso. Alerta importante aos pais. Vejam o que as escolas andam ensinando para os seus filhos. No post do R. Mota tem mais informações, que foi toda essa sequência que eu acabei de ler. E aí, pessoal, só para vocês verem como não é exagero do Mota, vejam isso aqui que eu trouxe para vocês, é a descrição desse livro lá na loja da Amazon, tá? Isso aqui é no site da Amazon, Os Três Ladrões. A história é criada pelo escritor Tommy Ungerer, acredito que seja assim, nascido em Estrasburgo, na região da Alsácia, na França, e traduzida por Jean Calvi, narra de forma simples e instigante como 3 ladrões bem profissionais, como se isso fosse uma profissão, né? Meu Deus do céu. Que se escondiam em uma caverna no alto de uma montanha, atacavam suas vítimas. O primeiro tinha um bacamarte, né? Que é uma arma de fogo. O segundo, um espalhador de pimenta. E o terceiro, um enorme machado vermelho. Eles aterrorizavam todo mundo. Para parar as carruagens, os ladrões jogavam pimenta nos olhos dos cavalos. Com o machado, quebravam as rodas. E, com o bacamarte, né, com a arma de fogo, ameaçavam os passageiros. Mas que fofura esses ladrões, hein? Que depois assaltavam. Um dia, porém, seguindo sempre o mesmo ritual, ao pararem em uma carruagem, só encontraram uma menina órfã. Esse encontro muda a vida de Marina. Assim, sinaliza que muda a vida da criança sequestrada para melhor. Então, muda a vida de Marina, dos 3 malvados ladrões e de muitas outras crianças órfãs. Os fins justificando os meios. Quer dizer, então, porque no final das contas ele fez uma boa ação, não importa os meios que eles se utilizaram para chegar nessa boa ação. E aí, de novo, para a esquerda é tão difícil assim um ser humano fazer uma ação boa e não ter a contrapartida de uma coisa ruim, de um ato criminoso, que aí você pode até falar, não, tudo bem, porque ele ajudou, fez uma ação. Será que para a esquerda não tem como só fazer coisa boa? Sem ter sempre que ficar passando pano para mazelas? Porque por mais que vocês possam falar, voltando para o primeiro governo Lula, foi bom, foi bom. Nada passa o pano para o mensalão. Nada justifica o mensalão. Os fins não qualificam os meios. Definitivamente não qualificam. Pessoal, é isso. Se você tem filho, inclusive em escolas particulares, por mais cara que seja, porque é o caso aqui, não custa sempre dar uma olhada nos materiais dos seus filhos, dá uma olhadinha nos livros, o que os professores estão entregando, né? Provas, de repente, se não tem questão lá de interpretação de texto com esse tipo de conteúdo. Eu não vou falar que é criminoso porque não deve ter lei para isso, mas assim, para mim inconcebível, assim, inadmissível você colocar esse tipo de mentalidade na cabeça de uma criança inocente, porque a criança é que nem uma esponja, vai absorvendo tudo que passa. Se a gente ensinar coisas ruins, a chance dessa criança, quando virar um adulto,
Uma pessoa ruim é enorme, porque ela vai absorvendo aquilo que o meio vai, né? Claro que tem a questão da personalidade, do caráter, mas ainda assim o meio influencia muito. Então, cabe os pais aí realmente ficarem em cima das crianças. Pessoal, comentem o que vocês acharam disso. Tô exagerando, não tô exagerando? Tô correto, não tô? Coloquem nos comentários. Compartilhem o vídeo, é importante, pessoal. Isso aqui tem que viralizar. Os pais têm que ficar de olhos abertos. A coisa não tá fácil. É lavagem cerebral o tempo inteiro. Então, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.